Bom dia, turma. Nossa aula de hoje é também da unidade 2, continuando com a poluição ambiental. Veremos agora a poluição da água e do solo. A água é uma substância pura essencial para a manutenção da vida no planeta, tendo como principais usos o abastecimento doméstico e industrial, a irrigação, manutenção da fauna e flora, recreação, também para nossa recreação e lazer, geração de energia elétrica, para a diluição de efluentes domésticos e industriais, dentre outros. Em um ser humano adulto, a água ela representa cerca de 60% do seu peso corporal, sendo responsável por transportar nutrientes para as células através da corrente sanguínea, manter os níveis de temperatura corporal dentro do padrão, eliminar através da dissolução em urina e fezes resíduos que não foram digeridos pelo corpo. Então, a água ela serve também para limpar o nosso corpo. Por isso que temos que beber bastante água, porque a água ela vai limpar, ela vai retirar as impurezas do nosso corpo que serão eliminadas pela urina e pelas fezes. Além disso, se a gente não beber água, vai resultar em problemas nos rins, vai gerar pedra nos rins, que são sais que eles se precipitam. A pedra no rim é um sal que se precipita devido à falta de água. E para evitar esse problema também da pedra dos rins, temos que beber bastante água. A água, ela diminui à medida que envelhecemos, como vocês podem observar na imagem, né? Da criança até o adulto, passando também para o idoso, o nível de água vai diminuindo quando envelhecemos. Água no mundo. Cerca de 97% da água no planeta são nos oceanos e mares, e apenas 1% é água continental. 0,01% está na atmosfera e 2% da água ocupa as geleiras. Então, nós temos que evitar o desperdício de água, porque tem muita água no planeta, mas boa parte se concentra nos oceanos e mares, que é inviável para o consumo humano, para poder beber. E se eu quiser obter a água potável, né, a partir de oceanos e mares, eu posso utilizar o processo chamado de osmose reversa para obter a água doce, mas é um processo muito caro. Então, temos que evitar o desperdício de água. A poluição da água. A água ela fica poluída quando adicionamos substâncias que, direta ou indiretamente, alteram a natureza dos corpos hídricos. Os maiores poluentes da água são os esgotos domésticos e comerciais, efluentes industriais, produtos químicos agrícolas, disposição inadequada de lixo pelo desmatamento, pela ocupação das várzeas dos rios, pela impermeabilização do solo no meio urbano. As doenças relacionadas com a água poluída. Temos cólera, hepatite, poliomielite, diarreias infecciosas, febre tifoide, meningite, hepatites A e B. Por isso, o saneamento básico ele é muito importante nas cidades, porque o ser humano consumir uma água contaminada, ele vai ter diversos tipos de problemas de saúde, como esses que eu citei. Devido à escassez de água em diversos países, a água usada ela é tratada e reutilizada. No Japão, por exemplo, nos condomínios, hotéis e hospitais, a água usada nos chuveiros ela é sistematicamente reaproveitada nos vasos sanitários, como vocês estão vendo aqui na imagem. Reuso de água do banho familiar para o vaso sanitário. Isso gera 30% de economia de água potável.
Eutroficação ou eutrofização. É um processo em que o ambiente aquático ele é enriquecido por diversos compostos, principalmente os nitrogenados e fosforados, provenientes de estercos de animais criados em pastagens, fertilizantes, adubos, esgoto doméstico, esgoto hospitalar e industrial, dentre outros. Então, veja aí a formação de vários aguapés no rio, né? Ocasionado por causa da elevada concentração de nutrientes nitrogenados e fosforados. As consequências da eutrofização. Num lago normal, existe baixo nível de nutrientes, boa penetração de luz, alto nível de oxigênio dissolvido, pouco crescimento de algas e diversidade de peixes. Já num lago eutrofizado, há um elevado nível de nutrientes, pouca penetração de luz, pouco oxigênio dissolvido, águas turvas, alto crescimento de algas, baixa diversidade de peixes. Então, o fenômeno da eutrofização, ele impede a penetração da radiação UV-vis do Sol e compromete a vida dos seres fotossintetizantes. Além disso, o pouco oxigênio dissolvido na água poderá levar à morte dos peixes. A poluição do solo. Ela é causada principalmente pelo acúmulo de resíduos industriais ou agrícolas e lixos jogados sobre ele, que são transportados pelo ar, pela chuva e pelo homem. O lixo, quando disposto inadequadamente no solo, ele produz um líquido chamado chorume, também chamado por líquido percolado ou lixiviado. É um líquido poluente de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. Então, o odor é insuportável do chorume, no qual, quando não tratado, ele se infiltra no solo, poluindo o lençol freático. As consequências da poluição do solo. O lixo, como ele também pode ser levado até o corpo d'água, se a mata ciliar, que serve como filtro e barreira, estiver devastada, vai contaminar a água. Então, temos que preservar a mata ciliar que está próxima aos rios, para que o lixo não seja levado facilmente pela água e chegue até o rio e o contamine. Com a mata também ciliar desprotegida, o solo fica suscetível ao processo de erosão, causando o assoreamento dos rios, alterando o equilíbrio do mesmo, diminuindo o volume de água e a sua vazão. Como vocês podem observar aqui, o assoreamento do rio por conta da retirada da mata ciliar, porque a mata ciliar ela contém as raízes que seguram a terra. E sem as raízes para segurar a terra, o solo vai sofrer erosão e vai ocorrer o assoreamento, que é o rio vai ficar sendo soterrado pelo solo que sofreu erosão. As consequências da poluição do solo. O uso indevido do solo e de técnicas ultrapassadas na agricultura, na urbanização, durante a urbanização, nos desmatamentos, queimadas, lixo, esgotos e a mineração são agentes causadores do desgaste de nossa litosfera. No solo degradado, há redução da aeração, ou seja, não tem oxigênio, não tem micro-organismos, não tem decomposição, consequentemente não tem nutrientes para as plantas e elas morrem causando desertificação. Então, vamos cuidar do nosso solo, vamos também plantar uma árvore para que ele não sofra erosão facilmente, certo? E evitar
o lançamento de lixos e esgotos sem tratamento no solo, que depois ele pode ir para a água, ser levado para a água com as chuvas. Técnicas de controle da poluição da água e do solo. Na análise das possíveis técnicas de controle da poluição da água, tem-se a implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários e industriais por adsorção, implantação de sistema de coleta e tratamento de lixo por compostagem, incineração e biorremediação e recuperação da mata ciliar dos cursos d'água. Todas essas técnicas nós veremos nas próximas aulas, na unidade 3, que será de tratamento dos poluentes químicos. Então, até a próxima aula, turma, e conto com a presença de todos. Tchau, tchau.